Olá, pessoal! Nós vamos iniciar mais uma aula de matemática, tá? E vocês vão abrir na página 47 da apostila e presta atenção que nessa matéria são 3 coisas, mas são 3 coisas em uma só. Vocês vão entender. Aqui nós vamos falar de fração equivalente, simplificação de fração e fração irredutível. Uma coisa tem a ver com a outra, mas a gente pode resolver atividades separadas uma da outra, tá? Aqui na página 48, nós temos um quadrado e outro quadrado. Eles foram divididos de forma diferente. Aqui esse quadrado foi dividido em 4 partes, correto? E quantas foi pintado? 1, 2, 3. Então, a fração que representa esse quadrado pintado de amarelo é 3/4. Correto? Aí, nós temos outro quadrado. Dessa vez, foi dividido em triângulos, né? Em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Observe que foi pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui, ó, 6/8 foi pintado. Agora, observando, né, a parte que foi pintada dos 2 quadrados. Observe que esse quadrado inteiro, esse e esse, né? E o de baixo é a mesma coisa, olha. Esse quadrado dividido em 2 triângulos, mais esse quadrado dividido em 2 triângulos e mais esse quadrado dividido em 2 triângulos. A parte que foi pintada aqui é a mesma que foi pintada aqui, correto? Então, nós temos essa fração de 3/4 sendo equivalente a 6/8. Então, tem um lembrete aqui, né, nesse balãozinho azul. Apesar das frações serem escritas de formas diferentes, podemos verificar nas partes coloridas dos desenhos que 3/4 e 6/8 representam a mesma parte do inteiro, não foi? Logo, podemos dizer que elas são frações equivalentes, ou seja, utilizam a mesma parte da folha toda. Nesse mesmo exemplo, podemos estabelecer uma outra relação, né? Aqui nós temos 1/4, tá vendo? 1/4 pintado de amarelo. E aqui eu tenho 1/8 mais 1/8. Se eu tenho 1/8 mais 1/8, eu tenho 2/8 pintado de amarelo, correto? Então, 1/4 é equivalente a 2/8. Mais um exemplo com essa mesma figura. Ó, 1/4 mais 1/4, eu tenho 2/4, correto? 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, eu tenho 4/8. 2/4 é equivalente a 4/8. Nós vamos ver aqui uma outra situação, né? Eu peguei uma tirinha, dividi, olha, em 8 partes, tá vendo? Tem 8 partes. Cada parte dessa representa 1/8. E peguei uma outra tirinha e dividi em 4 partes. Cada parte dessa representa 1/4, né? Aí nós vamos observar. 1/4, ó, é equivalente a quantos oitavos? A 2/8, que é 1/8 mais 1/8, 2/8. Aqui o exemplo da apostila é mais um pouquinho. É 1/4 mais 1/4, né? Equivalente a 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então, 1/4 mais 1/4, 2/4. 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8,
4/8. Correto? Até aí entendido? Então, a apostila ainda acrescentou mais uma tira dividida somente ao meio, né? 1/2 equivale 1/4 mais 1/4, que equivale 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Como fica isso em números? 1/2, né, que é essa metade aqui, igual a 2/4, 1/4 mais 1/4, que é igual a 4/8. 1, 2, 3, 4/8. Ok? Então, nós acabamos de falar sobre frações equivalentes, tá? Mas vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar de fração irredutível. É aquela cujo o numerador e o denominador não possuem um divisor comum, ou seja, seus termos estão reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si. Por exemplo, aqui nós temos 4/8. Observe que tem um número aqui, ó. 4 pode ser dividido por 2 e 8 pode ser dividido por 2. Quando eu divido 4 por 2 e 8 por 2, eu chego a qual resultado? 2/4. Quando eu divido 2 por 2 e 4 por 2, eu chego ao resultado de 1/2. 1/2 eu posso dividir por mais algum número? Não, né? 1 só pode ser dividido por ele mesmo e 2 por ele mesmo. Enfim, então o divisor não vai ser diferente de um e de outro. Então, isso se chama fração irredutível. É aquela cujo numerador e denominador não possuem um divisor em comum. Então, nós chegamos a 1/2, onde não pode mais ser dividido pelo mesmo divisor. Para encontrarmos a fração irredutível de uma fração qualquer, basta dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, né? Como eu mostrei lá em cima, tá? 4/8 foi dividido por 2, 2/4 foi dividido por 2. Então, nesse caso, cada uma das frações foi dividida por 2 números até encontrarmos uma fração irredutível às demais, ou seja, que não pode ser mais dividida, né? Foi isso que a gente fez. Esse processo de dividir, né, que nós fizemos em cima, se chama simplificação, tá? Ou seja, nós vamos simplificar uma fração, é torná-la irredutível, ou seja, é reduzir um numerador e o denominador por meio da divisão por um divisor comum, tá? Então, esse processo que nós fizemos até chegar à fração irredutível se chama simplificação, tá bom? Para simplificar uma fração, é preciso identificar um divisor comum entre o numerador e o denominador, pois quando os dividimos por um mesmo número, a equivalência permanece e os resultados são frações equivalentes à original, tá? Aqui eu tenho mais um exemplo, tá? De uma fração em que eu possa simplificar, ok? 3/6, né? Que número eu posso dividir? 3/6, né? Que eu posso simplificar e torná-la irredutível, né? Nós sabemos que 3 é dividido por 3 e 6 também. Então, nós vamos dividir o número de cima e de baixo por 3, que vai dar quanto? 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, igual a 2. Aqui eu tenho mais um exemplo, que é 5 décimos, né? Que pode ser dividido por 5 e 10 também pode ser dividido por 5, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Observe que eu simplifiquei a fração por meio da divisão, mesmo divisor para o numerador e o denominador, e cheguei a uma fração que irredutível, não tenho mais como dividir essa fração. Nesse exercício de fixação, a questão 31 está pedindo para recortar o material,
né, da página 21 e colar no caderno. Se vocês não quiserem, não tem problema não, é só observar mesmo o material para fazer a atividade, tá? Qualquer dúvida, estarei na plataforma. Beijão!